Então, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, né? Joinha, graças a Deus a gente tá aqui juntinho para mais uma aula de português, para mais uma aula de geografia. A nossa aula de geografia de hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, quando o ano já está chegando no final, nós vamos falar sobre a alteração. Nosso assunto de hoje será alteração, tá? Das formações vegetais pelo ser humano. A alteração das formações vegetais pelo ser humano. Como assim? Vocês sabem que, infelizmente, o ser humano, ele tem alterado muito o processo da nossa natureza, né? Às vezes até de uma forma bem maléfica, que causando muito mal mesmo, a nossa parte, a nossa flora, né? A nossa parte vegetativa. Então, hoje, a gente vai entender um pouquinho desse processo, tá? Dessa alteração das formações vegetais pelo ser humano. A gente pode começar falando sobre o desmatamento, que é o assunto que está em evidência no momento, né? O desmatamento, principalmente em relação à Amazônia, ao Pantanal, enfim. Está causando muitos danos à natureza. Está causando muitos problemas com relação aos animais selvagens, né? Os que conseguem fugir estão indo para habitats que não são deles, como, por exemplo, se esconder em quintais das casas das pessoas, aparecer em praça pública, porque eles não têm, eles estão perdendo o habitat deles e eles estão se esvaindo para todos os locais onde eles tentam encontrar um abrigo seguro para eles, mais perigoso para nós, certo? Pessoas, porque são animais selvagens, eles não são animais domesticados e eles podem até agredir ou até mesmo matar alguém, numa forma até de se defender, porque quando o animal ataca, ele não ataca por ele ser ruim, a natureza ruim, não, é porque primeiro o animal ele é um ser irracional, ele não pensa. E segundo, que quando ele ataca, é como se ele quisesse se defender daquilo que ele acha que é um perigo para ele, tá? Mas aí, com relação ao desmatamento, esse desmatamento muitas vezes é realizado para plantação de lavouras, né? Para pastagens e até mesmo para a construção de cidades. Lavouras como assim? A pessoa tem uma fazenda e quer fazer uma plantação de soja, então ela vai desmatar aquela parte da fazenda, né? Ali onde tinha floresta ambiental, né? Árvores assim que são consideradas naturais, porque nascem sem você plantar, e até mesmo aqui as que foram plantadas há séculos atrás. Então eles vão desmatando aquela região e para fazer aquela plantação de soja, um exemplo. Prejudicou um lado porque extinguiu aquela parte da floresta, né? Extinguiu aquela parte florestal. Prejudicou o meio ambiente para fazer uma plantação de algo que ia acelerar a atividade econômica. Mas aí, essa aceleração da atividade econômica prejudicou o meio ambiente, porque aquela área ela foi totalmente devastada. No caso das pastagens, a pessoa tem uma fazenda e resolveu utilizar aquela área para ser a pastagem do gado dela. Vai desmatar também aquela área para que o gado possa circular ali livremente e ter o seu campo, né, para a sua pastagem. Ah, tia, mas o gado não vai ter a pastagem dele? Vai, mas isso poderia ser resolvido de uma outra forma, sem precisar prejudicar o meio ambiente, sem precisar devastar aquela área, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma outra alternativa, mas opta por destruir aquela área, e isso não é uma coisa legal, tá? E com relação à construção de cidades, vocês sabem, né, que se a gente for entrar na internet e for colocar Recife dos anos 80,
vocês vão ver que é totalmente diferente dos tempos atuais. Existia mais florestamento, existiam mais regiões não habitadas, existia mais a região do mangue, existia mais a região florestal, né? E hoje quase não existe mais. A gente vê o exemplo do Jardim Botânico, que é uma área florestal, mas ali próximo do Jardim Botânico muita coisa já foi devastada para a construção de prédios, conjuntos residenciais, condomínios, não é? Casas mesmo. E aí está se perdendo a natureza para a construção de habitats. Vai chegar o ponto, se continuar desse jeito, que não vai ter mais florestamento nenhum. A natureza vai ter sido toda extinta para a construção de moradias. Em contrapartida, a gente vê prédios abandonados, né? A gente vai ver isso mais à frente. A gente vê prédios abandonados, com riscos até de desabar, onde esses prédios poderiam ser restaurados e famílias que não têm abrigo, não têm onde morar, irem morar lá. Ou essas pessoas que, condomínios de luxo, conjuntos residenciais, poderiam ter sido reaproveitado esse espaço para esses condomínios de luxo ou esses conjuntos habitacionais e a região da natureza ter sido preservada. E não acontece isso, é até uma falta de respeito com a natureza. Agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês de geografia, certo? Esse livro aqui. E vocês vão abrir na página, deixa eu ver aqui, página, só um pouquinho que a gente já diz. Página 119, tá? Na página 119, vocês vão observar esse mapa aqui. E no mapa ele mostra uma região toda na cor cinza. Essa região, gente, que está toda na cor cinza, já foi toda a área que foi devastada no nosso Brasil. Olha que absurdo que já está o nosso Brasil. O quanto de área devastada já tem. Quase o Brasil inteiro. Então até uma tristeza a gente mostrar isso, tá? Mas assim, essa área toda que está em cinza, ela já foi alterada. A natureza já saiu de lá para dar lugar à lavoura, para dar lugar à pastagem, para dar lugar à construção de cidades, de prédios, de indústrias, enfim, construção de uma série de coisas. E aos poucos o homem está acabando com a natureza por uma questão econômica, tá? E isso não é uma informação legal, isso não é um dado legal para a gente contabilizar, para a gente somar na nossa história do Brasil. Outra coisa também é que a gente tem visto muito hoje em dia notícias sobre desmatamento, queimadas. O que mais está se falando agora é nas queimadas da Amazônia, nas queimadas do Mato Grosso, do Pantanal, não é? E toda aquela região ali que está sofrendo demais. Eles estão tentando conter o fogo, mas eles tentam de um lado conter e os homens do outro lado continuam tocando fogo para que aquilo ali seja devastado e sirva para outro tipo de atividade, ou então para aquelas árvores, aquela madeira ser vendida de uma maneira clandestina. Isso não é uma coisa legal, é um crime contra a natureza que infelizmente tem acontecido com frequência, tá? Mas aí eu poderia perguntar a você, como é que a gente pode fazer para ajudar? Qual atitude a gente poderia tomar para ajudar, não é, a evitar esse tipo de coisa que tem acontecido, esse tipo de atitude que as pessoas têm tomado? Então a gente poderia participar de campanhas, fazer divulgação através de notícias na internet. Por exemplo, eu moro numa região, não é, no sertão, vamos dizer, em que eu percebo que num determinado local está existindo muita queimada. Então eu vou lá, na internet e aviso, né? Vou lá, acesso um site que eu possa transmitir essa informação e faço a minha parte para evitar que aquilo ali aconteça. Como foi que eles descobriram que na Amazônia estava acontecendo o desmatamento e as queimadas? Porque alguém avisou, alguém se alertou e disse: eu tenho que avisar as autoridades o que está acontecendo. Antes que chegue ao ponto que não consiga mais controlar, como agora eles não estão conseguindo quase nem controlar o que está acontecendo lá. Não é verdade? Mas aí a gente pode ter atitudes que podem ajudar a evitar isso.
Outro dado interessante também é que o consumo aumentado aumenta também esse tipo de atividade. Como é que a gente pode entender isso? O consumo aumentado aumenta também esse tipo de atividade. A procura pela casa própria. A demanda é maior do que a oferta. Ou seja, as pessoas procuram mais a casa própria do que existe em casa própria para vender como é que eu vou dizer? Num valor acessível àquelas pessoas. Então, o que é que eles fazem? Eles devastam uma área e aí constroem um conjunto habitacional lá de um poder aquisitivo mais suave, né, vamos dizer assim, em que as pessoas tenham mais condições de adquirir e aí vai vender demais. Ou seja, eles ativam esse lado econômico, porém prejudicam a natureza, porque aquela região ali onde existia a área florestal já era, né? Não vai crescer mais nunca, porque tem um conjunto habitacional ali construído. Então já foi, já era, não existe mais, tá? E se vocês novamente pegarem o livro e olharem na página 120, tá? Na página 120, vocês vão encontrar duas figuras. Na figura 1, vocês vão olhar que boa parte da área foi devastada para a construção, para a plantação de lavoura, né? Então, a região era assim, com a vegetação natural, e aí toda essa área aqui foi devastada para a plantação de uma determinada lavoura, ou seja, perdeu-se a floresta ambiental, né, a floresta natural, para dar lugar a uma produção de lavoura que vai levar agrotóxico, que vai levar produto químico, que vai prejudicar o solo, que não vai ser mais aquele solo natural, aquele solo tão fértil como poderia ser antes, né? Antes de acontecer tudo isso, tá? Já na figura 2, vocês vão observar que a área foi desmatada para para a pastagem do gado. Então, olha aqui, ó, todo o gado na pastagem, tá? Mas vocês veem que a área era florestal e aí eles devastaram tudo para se tornar aquela área uma pastagem para o gado. Beneficiou o gado, sim, mas aí prejudicou a natureza. Poderia ter se tomado um outro tipo de atitude, um outro local, uma outra área que não tivesse tanta vegetação e eles pudessem colocar o pasto dos animais ali, tá? Então, esse também é outro dado muito triste para a gente entender. E aí, por tudo isso, a gente tem que entender que tudo isso começou nos tempos coloniais, lá atrás, ó. Lá atrás, nos tempos antigos, foi que começou tudo isso. Por quê? Porque quando as áreas foram devastadas para o plantio e o cultivo da cana-de-açúcar, quando se descobriu a riqueza que era a cana-de-açúcar, muita área ambiental e florestal foi devastada para que fosse ampliado o plantio da cana-de-açúcar, porque ia ter rentabilidade, a atividade econômica ia crescer muito. Então era interessante, certo, para o caixa do país, que a atividade econômica crescesse, porque entraria mais dinheiro, né, o país ficaria mais rico, vamos dizer assim, mas em contrapartida, por outro lado, devastou-se, destruiu-se a natureza desde os primórdios que vem acontecendo isso. Ou seja, desde os tempos antigos, que o homem visa mais o poder econômico, a atividade econômica, do que a preservação do meio ambiente. Infelizmente, isso é um dado que acontece, que não era para acontecer, mas é verdade, tá? Então, na atividade de casa de vocês vai da página 119 até a página 121. Na página 119, vocês vão realizar a leitura. Na página 120, vão realizar a leitura. E na página 121, vão responder as perguntas. Se vocês não encontrarem a resposta de alguma pergunta da página 121 nestas duas páginas, como complemento da atividade, vão pesquisar lá na internet, que a gente tem que aprender a trabalhar com pesquisas, porque vocês vão utilizar a pesquisa para a vida inteira. O quanto vocês viverem, vocês vão depender da pesquisa. Então, quanto mais vocês pesquisam, mais vocês aprimoram esse lado em vocês e vão cada vez mais enriquecendo o conteúdo de vocês, tá? Então, olha só.
Lembrem de mandar a atividade para que eu realize a correção, porque aí eu vou entender que vocês estão participando da aula, estão participando das atividades, e vou lá pontuar vocês como nota de participação e vai ajudar na nota final, tá? Beijo, pessoas lindas. Estou assim com muita saudade de vocês, né? Louca que nós voltarmos para ficar juntinho assim novamente, bem juntinho, pra gente conversar bem muito, debater bem muito, trocar ideias. Que o bom da aula é isso, é quando a gente debate, a gente conversa, a gente troca ideias, não é verdade? Beijo, meus amores, e até semana que vem. Beijo! 15 minutos.